Olá, este é mais um episódio do Novos Começos. Aqui é um espaço onde nós falamos de transformação e da coragem de recomeçar. Coragem. Esse é o fio condutor que praticamente está permeando todas as nossas conversas por aqui. Mas a pessoa que está aqui comigo hoje trouxe um novo significado para essa palavra, uma potência ainda maior, porque ele teve a coragem de viver de acordo com a sua verdade. Transição de gênero. Este é o tema do nosso podcast de hoje. É um tema que realmente mexe com a gente porque é um recomeço real. E a pessoa que está aqui comigo hoje é um grande amigo, muito querido. Johan, eu quero muito agradecer você por estar aqui abrindo a sua história para nós. Johan, além de um grande amigo, é um dos melhores videomakers que eu conheço. Então, para mim é uma grande honra, né, recebê-lo aqui. Quero muito agradecê-lo. Eu que agradeço pelo convite, Sarinha. Eu tô um pouco tenso, eu vou me soltando. Igual você falou, eu sou videomaker, eu sou acostumada a ficar do lado de lá da câmera. Exato. Tô do lado de cá agora. Mas vai ser um prazer compartilhar minha história com você, que é uma amiga querida. E você sabe que eu nunca compartilhei ela assim abertamente. Exatamente. Vai ser a primeira vez, então vamos lá. Que possa ajudar muitas pessoas. Com certeza vai ajudar. E principalmente porque a transição de gênero, ela não é só uma transição externa, né? É sobre se olhar no espelho e se reconhecer. Na verdade, a parte externa, eu acho que ela é a última ponta. Última assim. etapa. É a última etapa. Né? Ela é muito mais dentro do que fora. A parte de fora é o que vocês veem, né? O que todo mundo vê. É claro que eu me ver no espelho, me reconhecer como o que eu sinto é uma coisa, mas a interna é onde pega. É o que veio primeiro. É o que veio primeiro. Então, nós vamos começar daí, né? Sim. Então, para começar do que veio primeiro, talvez a gente tenha que voltar alguns anos aí atrás, né? Sim. Vamos lá passear pela sua infância, pela sua adolescência. Me conta como é que tudo começou, que você realmente começou nesse processo de não se identificar com o corpo que você tinha e começar a pensar como seria uma possível transição. Como é que foi esse início? Na verdade, quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu nem não pensava, porque esse assunto de transição de gênero ele é relativamente novo. Sim. Esse conhecimento dessa possibilidade, ele é relativamente novo. Então, eu tinha uma confusão mental ali, muitas coisas que eu senti que eu não sabia identificar, eu não sabia o que era. Eu fui entender isso, e aí muita gente, às vezes, fala mal de novela, fala mal das coisas. Eu fui ver na novela, teve uma novela que eu não lembro o nome, que tinha uma garota que fez transição de gênero. E aí eu falei, nossa, eu fui me dando atenção para aquilo. Eu conhecia daqui de BH, inclusive, o Tarso Brant, que na época já tinha feito a transição, e eu via pouquinha coisa, mas eu ainda não tinha aquele conhecimento. E porque eu via o Tarso já transicionado. E na novela mostrou dores que eu já sentia ao longo da vida e não sabia o que era. E quando eu via ela sofrendo algumas coisas, eu falei, cara, era isso que eu tava sentindo, era isso. Agora, e aí a coisa foi fazendo sentido. Mas voltando ao que você me perguntou da infância, eu fui aquela menina, assim, levada, que só gostava de brincar com os meninos e... eu era chamada de Maria Macho, Maria Homem, Maria Tromba Homem, né? Todos esses apelidinhos de bullying aí que as pessoas gostam de fazer, todos eles, eu dou um check em todos eles, eu já sofri todos eles. E aí eu cresci daquela forma, mas sem entender nada. Tem uma coisa da minha infância que a minha mãe conta, que eu acho assim... hoje, né, transicionado, a minha mãe fala assim, como que eu não percebi, meu filho? Era pra eu ter percebido. Eu falei, mãe, não tinha como a senhora ter percebido. A minha mãe me colocou, eu era muito criança, eu nem lembro disso, é a minha mãe que me conta. E ela me conta isso desde sempre, eu escuto essa história a vida inteira, só que agora com um novo olhar. A minha mãe me colocou na aula de balé. Só que ela não sei se ela chegou a falar comigo que era balé ou aula de dança, alguma coisa assim que tinha na minha escolinha. E aí ela fala, né? Nossa, eu te coloquei lá com roupinha rosa, com negocinho no cabelo, com sapatilhinha. E quando eu terminei, você me olhou com a cara de frustração. Eu falei, não, vai acostumar. Aí me levou pra aula. Mais ou menos quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 7 anos, pelo que ela fala, assim. Desde muito, então, novo, eu já não me encaixava. Eu nunca me encaixei com o universo feminino. Eu nunca me encaixei com o universo feminino, nunca. E aí minha mãe foi me buscar
Ficou esperando, né? Aí me pegou depois da aula e ela toda empolgada, né? E aí, gostou? Eu falei, eu nunca mais vou voltar aqui, eu não quero aprender a dançar balé, eu quero dançar igual o Michael Jackson. E minha mãe me contou isso a vida inteira. Aí hoje ela fica, por que eu não percebi? Eu falei, mãe, porque de fato isso poderia ser inúmeras outras coisas, porque nem toda garota quer dançar balé, e tá tudo bem, não é por isso que ela vai ser um homem trans. Mas são várias coisinhas, né, que foram... Tem a mulher que gosta de uma roupa um pouco mais desfém, né, que é uma roupa menos feminina e menos... E tá tudo bem, e ela não por que isso... Que gosta ela de praticar esportes mais radicais. Isso, então assim, tudo que eu falar aqui não é, se você faz isso é porque... Não é. Eu tô falando dentro da minha história... Coisas que aconteceram, assim, eu nunca me conectei com o universo feminino, nunca. Eu acho que tive tem extrema dificuldade. Mais do que também a conexão com o universo feminino, né, gostos, como você falou, né, aptidões, eu gosto mais não queria brincar de boneca, queria mais brincar de futebol, queria jogar bola, mas talvez tenha um sentimento maior, né? Que não era só uma coisa da conexão com um gosto por aquilo ou por aquilo outro. Era uma questão talvez mais íntima ainda, né? Mas você já tinha um vislumbre disso? Já tinha identificado alguma coisa? Não identificado de forma consciente, mas revisitando assim a minha infância... Por exemplo, na época dos Power Rangers, que toda criança da minha época, né? Eu sou de 88... Queria brincar de Power Rangers. Eu nunca queria escolher as Power Rangers mulheres. Eu falava, não vou, então não brinco, então. E aí eu ia brincar com meu irmão e eu disputava. Eu falei, então eu não vou brincar. Se tem que escolher a Power Ranger, então eu não quero. Então, assim, eu não conseguia todas as oportunidades, isso desde criança. E foi subindo. E aí teve um outro momento que a minha mãe conta também, que eu tava no carro, a gente indo ao shopping, eu, ela e minha tia. E meu irmão. E aí dentro do carro, eu tinha comprado algumas coisas, e aí dentro do carro eu falei, mãe, eu posso pedir uma coisa, só uma coisa, a senhora não vai brigar comigo? Ela, o quê? Eu posso comprar uma blusa masculina só? Aí a minha mãe, por que você quer comprar blusa masculina? A gente acabou de comprar um monte de roupa. Aí eu falei, só uma, mais larga, que não marca e tal. Aí a minha mãe, pode. E aí voltamos pra dentro do shopping, minha mãe comprou uma blusa, e essa blusa eu usei até surrar. Sabe quando a gola já abre, fica aberta? Eu só queria saber daquela blusa. E a minha mãe queria que eu usasse, né, os vestidinhos que ela comprava, as coisinhas bonitinhas. E eu me apeguei naquela camisa, assim, era enorme, cabia 2 crianças lá dentro. E eu fiquei assim, nossa, meu Deus, que legal. Você tem um irmão? Eu tenho um irmão, mais novo, mais novo. Ele é mais Ainda novo. Tem isso, né? A mãe com um casal, né? Então fica bem estereotipado, né? Coisa de menina, os dois coisa universos de menino. ficam bem evidentes, assim, dentro de casa. E você começou, agora vamos para a parte da sexualidade, né? Que aí vem a adolescência e vem as vontades, e aí começa a vir, talvez, um entendimento maior, né? De para que lado que você estava indo. Isso. A minha parte relacionada à sexualidade foi muito confusa por 2 motivos. Para além da questão de eu não entender ainda, porque existem várias diferenças, né? A identificação de gênero e a orientação sexual são coisas diferentes. Então, eu sou um homem trans. Nós podemos falar sobre isso? Podemos, abertamente. Não, pois da minha parte, tranquilo. Eu estou pedindo para a gente falar sobre isso, porque assim como eu acredito que tem muitas pessoas que também têm essa dificuldade de entendimento. Então, eu acho que esse podcast, ele é muito mais também educativo. Sim, sim. Porque a gente precisa educar a população. Essa é a nossa realidade agora, e a gente precisa entrar nisso com um olhar muito, muito honesto, sem julgamento, com muita verdade. E é muito importante que você nos ensine. Eu acho que você está aqui também para nos ajudar com isso. E mais importante é você dar esse espaço, que a gente ainda tem poucos espaços para falar abertamente. Existe um tabu muito grande. E existe, por exemplo, a minha identificação de gênero. Eu me identifico com gênero masculino, eu sou um homem trans. Orientação é outra coisa. Então, existe um homem trans heterossexual, que é o homem trans que vai se relacionar somente com mulheres. Tem um homem trans que é gay. E tem gente que não entende. Na novela, inclusive, era esse o caso. Exatamente. Né? Ela tinha um namorado na época e ela transicionou e queria continuar com ele. E continuou com o namorado. Acho que continuou, não lembro direito. Continuou com o namorado. E muita gente tem essa dificuldade e às vezes vem de forma agressiva falar coisa. Mas se é pra ficar com homem, por que não continuou então como mulher? Mas assim, não, a questão é como eu me vejo, como eu me identifico no mundo. E outra questão é por quem eu me atraio no mundo.
E são duas coisas distintas. Acho que tá claro agora. Acho que agora né? ficou claro. Tá bem claro. Então, nesse ponto, eu tinha essa dificuldade. Eu sentia atração por mulheres, e aí eu fiquei naquela. Então, eu sou uma lésbica. Porque aí eu ainda não alcançava o universo da transexualidade. Sim. E, para além disso, tinha um ponto muito delicado na minha questão da sexualidade, que foi um ponto que eu pulei da minha infância, quando eu falei da minha infância, que eu sofri abuso quando eu era criança. Eu sofri abuso por um marido de uma tia minha, marido de uma irmã da minha mãe. E foram durante mais ou menos 2 anos, e nessa fase ali que eu tava com 7, 8, 9 anos ali, aquela fase bem criança. E isso me gerou inúmeros bloqueios na parte sexual. Então, quando veio a parte da sexualidade, então eu ainda ficava naquela. Teve uma época muito difícil que eu não conseguia isso nenhum homem, nem meu pai eu conseguia que me encostasse, que me abraçasse. E às vezes meu pai vinha, queria me abraçar, aí um dia meu pai veio me dar um beijo no rosto e eu fiquei assim, sabe? Ele, o que tá acontecendo? E eu não consegui contar. Esse é outro assunto que eu não costumo falar, tô até nervoso. Eu não tinha contado pra minha família ainda desse abuso. Eu fui ter força pra contar depois de 6 anos de terapia. Que eu fui conseguir. Pra minha terapeuta, eu consegui falar depois de 3 anos. Porque é um assunto muito difícil. E às vezes a pessoa fica, mas por que não falou na época? Por que não falou quando aconteceu? Aí você pega uma mente formada de um adulto contra uma criança. E não tem como você colocar assim, e a pessoa entra na sua mente de uma forma que Além de vários medos, ainda não consegue nem compreender a gravidade medida da do coisa. certo e do errado, né? Então assim, eu cresci com esse repúdio também com a figura masculina por esse abuso. Então, na minha época de adolescente, eu fiquei meio naquela, não quer saber de nada, não. Vou estudar, jogar, porque eu não conseguia. Eu tinha essa trava, assim, esse bloqueio. Porque essa parte, o contato que eu tive muito cedo com esse universo foi de uma forma horrenda Sim. e muito traumática que me gerou esse bloqueio. Então, eu ficava assim, eu sou lésbica, eu não gosto de nada, o que tá acontecendo? Então, uma parte de eu querer usar roupas masculinas, eu ficava pensando, será que eu, de alguma forma, tô querendo usar essas roupas masculinas para eu me proteger de alguma forma? Eu evitar? Apesar de que em nenhum universo na minha cabeça cabe a concepção de um homem adulto sentir atração por uma criança, seja ela com que roupa ela esteja, né? Mas, de alguma forma, eu pensei que inconscientemente eu podia estar tentando me proteger. Você chegou a elaborar isso dentro de você? Sim, sim. Interessante. E aí, durante a minha adolescência, eu achava que era isso. Eu achava que era um pouco disso, assim, de querer me proteger de alguma forma. Até uma versão, talvez, para evitar qualquer tipo de sofrimento novamente, né? Exatamente. E aí, eu cresci com isso. E durante a minha adolescência eu não pensei, assim, não sabia que existia a transição de gênero. E aí eu passei a minha adolescência como uma mulher lésbica. Mas passou a sua adolescência e o início da fase adulta se relacionando então com mulheres como uma mulher lésbica. Isso, com mulher. Mas nesse momento, então você sentia a atração sexual sempre pelo sexo feminino, então... mas ainda não se via como um homem. Na verdade, no início da minha adolescência ali, em alguns momentos eu sentia atração por homens. Mas eu me culpava num nível que tinha época que eu ficava todo, como é que fala? Descascando, porque a minha psicóloga já me explicou várias coisas a respeito disso. Mas assim, quando eu senti atração por homem, em alguns momentos da minha... até a vida adulta, eu fiquei com homens, né? Que tem aquela coisa, tem que tentar, tem que... Eu me sentia a pessoa mais culpada do mundo. Porque quando eu me permitia sentir qualquer tipo de prazer com uma figura masculina, que seja um beijo, qualquer coisa, no meu subconsciente eu tava assim, meu Deus, parece que eu estou permitindo o que aconteceu lá atrás. Por que eu tô tendo algum tipo de relação com um homem aqui se aconteceu aquilo? Aí eu já ficava, será que eu permiti isso de alguma forma? E aí já vi um conflito muito grande. Hoje eu entendo que Naquela óbvio... época você já falava sobre isso? Qual época? Nessa época que você adolescente... Não, eu consegui falar pra minha família, eu tava casado já. Já estava casado. Já tava casado. E você sentiu que, de alguma maneira, falar te curou de alguma maneira? Pelo menos Sim, tirou um pouco do peso da culpa, da vergonha? Tirou um pouco de vergonha. A palavra que você usou aqui agora
ela resume a maior parte do não contar. É uma vergonha. Eu me sentia imundo, sabe? Eu me sentia como se eu fosse o culpado, também, não a isso, vítima. como se você também tivesse uma parcela de culpa naquilo que aconteceu, né? Isso. E aí eu vou aproveitar o espaço aberto, eu sei que você me dá essa abertura para isso, para fazer até mais do que um alerta, até um pedido para todas as famílias. Primeiro, estatisticamente, a maioria esmagadora dos abusos acontece em ambiente familiar, com pessoas conhecidas, com pessoas que os pais, que a família confia. Abre a porta, né? Abre a porta. Porque quando é com estranho, você tá de olho, né? Isso. Você fala, eu não conheço aquele cara, eu não vou deixar ninguém perto, eu vou ficar de olho. Quando a pessoa de casa, você abaixa a guarda. Então, primeiro ponto esse. E o segundo, que é uma coisa que eu acho, assim, muito cruel, e que foi um outro ponto, teve uma época que eu tava assim, eu não aguento mais, eu preciso falar. E eu ficava rodeando, minha mãe rodeando, eu vou falar de alguma forma. E aí, um dia, uma reunião de família, a gente estava assistindo um jornal, passou uma matéria de uma menina que tinha sido abusada pelo padrasto. E aí, ela foi contar depois de um tempo. E aí, um dos comentários de uma pessoa que estava em casa foi... mas devia estar gostando, só não tinha contado quando aconteceu. E aí, aquilo me bloqueou por mais não sei quantos anos. Porque eu falei, poxa vida. Então, assim, você falar com a vítima que ela... Sim. Que ela tem que contar na hora. Cada um tem um tempo de absorver isso, de conseguir lidar com essa dor. Porque... E a maturidade. Para né, entender. necessária E falar em voz compreender. alta é diferente, porque quando você sente... Foi um exercício que eu fiz com a minha terapeuta na época. Primeiro eu comecei escrevendo cartas, como se eu estivesse fazendo cartas, contando pra minha mãe, carta contando pro meu irmão. E aí até eu conseguir falar isso. Então foi um processo. Então, quase que um pedido, assim, olhando até diretamente para a câmera, para as pessoas deixarem um ambiente aberto, assim, para uma pessoa que é vítima de abuso, ela se sentir acolhida e não achar que ela vai se tornar automaticamente o vilão da história, porque não contou por isso ou por aquilo. Contar, porque você teve outra coisa a contar também, né? Primeiro também da sua orientação naquela época sexual. Então, você também teve que expor isso à família, né? É difícil, são muitas coisas, difíceis. São muitas barreiras que você teve que vencer com a sua família inicialmente, depois com a esfera mais próxima, agora aqui, né? Agora abertamente, se expondo. sim. Foi mais difícil contar sobre isso do que sobre a sua orientação sexual? Com certeza. Sério? Com certeza, muito mais. Muito mais, porque da minha orientação sexual eu não sentia vergonha. Eu sentia medo da rejeição das pessoas. Sim. Mas vergonha eu não sentia. Agora, a questão do abuso que eu sentia vergonha, eu sentia medo. Eu também tinha medo de como que ia cair na família como uma bomba, porque pensa assim, era uma pessoa acima de qualquer suspeita, que todo mundo idolatrava, sabe? Que o perfeito da família, que as outras irmãs falavam, fulano é que tem sorte, esse é perfeito. Então, assim, eu falei, gente, isso vai cair como uma bomba na minha família. E aí tinha todo esse medo. Tinha tudo isso envolvido. E uma das coisas que ele usava de arma quando eu era criança é: ninguém vai acreditar em você, você vai perder o amor da sua tia, você vai perder o amor da sua mãe, e entra naquilo. Aí depois de adulto que eu consegui absorver isso e falar, mas foi muito mais difícil, muito mais, muito mais. Esse é um capítulo que requer, né, talvez até seria até uma outra conversa sobre isso, porque realmente as pessoas elas entram num limite do bloqueio, né? Como Sim. a gente está vendo que aconteceu, que você está verbalizando para nós que aconteceu em inúmeras áreas da vida, né? E como isso talvez até trouxe resquícios até a sua fase adulta, até você ter a maturidade para compreender e mesmo assim ainda processar para ter a coragem de falar. Então, imaginar isso dentro do universo infantil é de uma crueldade que é difícil, não dá nem, assim, me faltam até as palavras. É difícil. Né? Até nem hoje como adulto a gente consegue isso que eu ia falar, até hoje eu tenho coisas para tratar, então... Isso, até a gente não consegue nem organizar isso, até com toda a vivência que a gente tem, né? E todo estudo, né, com relação a perdão e a dificuldade do outro, né? E a doença do outro, né? A gente tende a achar um nível de crueldade, mas existe ali uma alma absurdamente doente.
né? Sabe quem me trouxe muito essa clareza da questão da doença e do perdão? Eu posso falar nome aqui? Pode. A Lu. Sim, nossa grande amiga. A E é Lu, isso. a Lu foi uma pessoa que entrou na minha vida e que ela... Ele tá falando da Lu Matosinhos. Isso, tô falando uma da Lu amiga Matosinhos. muito Beijo, querida, Lu, se você muito querida que assistir. nós temos em comum. Isso. A Lu, ela, com toda, né, a conexão espiritual dela, Sim. ela fez uma sessão quase que eu não sei nem falar o que foi, assim, como se fosse uma terapia vibracional, não sei te falar, que me trouxe uma clareza e um alívio tão grande, assim, um exercício que ela fez que foi uma divisor de águas até no meu processo de entendimento da questão da doença, sabe? Da limitação do outro, né? Pra gente tentar também, até não há entendimento, perdão. Pra mim explica, mas não justifica. Isso, é isso que eu ia chegar. Você tirou as palavras da minha boca. Há um perdão dentro do entendimento, né, que a gente elabora a partir do momento que a gente compreende a deficiência e a carência, né, que existe ali dentro, no outro, né? Carência até de sanidade. Sim. Mas para chegar nesse ponto é necessário um grande trabalho, né, de desapego, inclusive de crenças pessoais, né, com relação até a valores. Então é muito difícil fazer esse trabalho, muito complicado. É difícil, Que bom que você chegou. E assim, não importa o momento. Graças a Deus ele chegou. Né? Independente de você já ter uma certa idade, uma maturidade, o que importa é buscar essa cura. Tem muitas pessoas que passam por isso e elas... eu tenho esse bloqueio, eu vou botar por baixo do tapete e vou viver com isso. Eu vou virar um trator e isso aqui... Não vou olhar para isso agora. É porque dói demais, essa cura dói demais. Dói demais, então eu vou deixar quieto. Mas se isso chega na vida em algum momento, é porque está pedindo socorro. Sim. Né? E eu falo isso, tem uma frase que eu gosto que fala, toda sombra que vem te visitar, ela não quer te ferir novamente. De repente, ela só quer ser libertada. Então, de repente, ela está te chamando para que você a ilumine. E com isso, ela deixe de ser algo que doa tanto. E passa a ser só uma lembrança, a ponto de você poder contar para as pessoas e a sua vivência ajudar outras pessoas que estão aqui ouvindo. Sim. Mas porque você fez esse trabalho, você pegou aquela sombra e você deu conta de olhar para ela, encarar ela no olho dela e enxergar o quanto dentro dela precisava de perdão, de cura, de libertação. Né? Até a libertação desse demônio que foi criado dentro de você na sua infância, ele, na verdade, você liberou ele para você ser livre. Né? Deixou ir para ser livre. E acho que buscar esse entendimento nas nossas sombras é necessário para isso, porque a gente está fazendo por nós, né? Por nós, com certeza. É uma corrente que ficava presa em mim. Isso. E aí? E saiu dessa corrente, mas você já tinha... Mas isso foi agora na fase adulta? Foi na fase adulta, mas antes da transição ainda. Ah, tá. Antes da transição ainda. E aí, continuei, segui a vida, mas eu ainda tinha uma coisa assim... Eu tinha, desde sempre, como o universo masculino sempre estava muito presente. Eu tinha meu pai e meu irmão em casa e eu e minha mãe. Então, e quando você falou da sua homossexualidade, só te interrompendo, dentro da família, como foi a recepção? Tranquilo. Pai, mãe, irmão... Tranquilo. Isso eu não posso reclamar, assim, de nada. Assim, a minha família... E eu falo família abertamente. Assim, pai, a família primeiro ali, né? Mas o núcleo, meu pai, minha mãe, meu irmão... E depois meus tios, meus primos, a minha avó era viva ainda e sempre recebeu muito bem, tranquilo. Nunca tive problema. Você levava namoradas em casa, Nossa, a minha mãe, a minha avó era louca com a minha namorada. Depois ela faleceu, mas a minha namorada que você até conheceu, que eu casei com ela, e a minha avó era louca com ela, louca, assim, tranquilo. Minha família sempre recebeu muito bem. Então isso não foi um problema. Tanto que quando eu fui me assumir, eu tava meio rodeando a minha mãe. Aí a minha mãe, o que você quer me contar? É que você gosta de mulher, né? Eu acho que pai já sabe, né? Já... O meu pai, não sei, mas a minha mãe, ela... Acho que no fundo, né? Sabe, mas às vezes meu pai era não quer olhar. Meu pai é mais travadão, assim. Talvez não quer olhar para aquilo, né? Meu pai nunca tocou nesse assunto comigo. Nunca. Ele nunca mudou o tratamento comigo, mas ele nunca tocou nesse assunto comigo. Eu tinha 16 anos na época. A minha mãe, eu falei, mãe, eu tinha medo da reação do meu pai, que meu pai é mais
mais turrão, assim, sabe? Aquele mais sistemático. E eu falei, não, vai dar ruim. Eu falei, mãe, não conta pro meu pai ainda não? Espera eu preparar meu psicológico. E aí eu te dou um ok, só segura aí um tempo. E aí passou. Isso passou um mês. Passou 2 meses. Aí eu tô assim, mãe, eu acho que a gente tem que contar pro meu pai, porque as minhas amigas estão vindo muito aqui. Eu tinha outras amigas lésbicas e tal. Falei, minhas amigas estão vindo muito aqui e tal. Aí ela tá assim, ih, já contei há muito tempo. Eu falei, mãe, contei no dia seguinte. Ela, como é que eu vou esconder isso do seu pai? Seu pai tinha que saber, ué. Assim como eu soube, ele tinha que saber. Tá sabendo do segundo dia. Eu falei, gente, ele não mudou o comportamento, nada. Mas eu nunca toquei no assunto com ele. Nunca chamei ele pra conversar sobre isso. Ele nunca me chamou pra conversar sobre isso. Mas não mudou em nada. Eu penso assim, também sou mãe, né? Então, assim, eu penso talvez até um olhar... como eu falei, né? Que mãe conhece filho e o amor é incondicional, né? E esse momento da sexualidade, ele é muito diferente do gênero. É muito. Muito. E aí, muito. Porque querendo ou não, você continuava sendo a filha dela, que exatamente. se relacionava com outras mulheres, né? Isso. Você era a filha dela, você nasceu como filha dela, né? Isso é muito difícil. Agora nós vamos vir, agora ela te aceitar. Agora, né, ela teve uma filha e ela, de repente, aceitar que essa filha passou a ser um filho. Ela tinha um casal. Agora ela tem 2 homens dentro de casa. E como foi agora, então, essa preparação? Vamos chegar lá agora. Pois é, essa parte foi tensa, porque eu passei um tempo tentando entender o que estava acontecendo, igual eu te falei. Aí comecei a buscar muita coisa no YouTube. Tinha pouca gente falando sobre o assunto. Eu queria entender o que as pessoas passaram, quais foram as dificuldades e tudo. Queria entender tudo. Li muito livro, aí fui ler um livro que foi do primeiro homem trans do Brasil, que fez cirurgia, enfim, tal. E o João Nery, inclusive, que abriu, né, ele pavimentou pra gente passar. E aí eu me entendi e falei, é isso que tá acontecendo na minha vida. Eu me entendi depois de anos, mais de 30 e tantos anos, que eu já tô com 37, né? Minha transição tem que fazer 3 anos. Me entendi como homem trans e aí veio o medo de novo. Porque aí eu falei, nossa, perder minha família, minha mãe não vai aceitar, meu irmão, como é que vai ser? Porque é diferente. Outro processo, né? É outro processo. É outro processo. E aí eu já tinha passado aquela dor pra contar do abuso, eu tinha passado a dor pra ser... E aí veio de novo, e eu falei... Aí sabe quando você chega no limite e fala, eu não aguento mais? Aqueles memes do Instagram que a pessoa fala, você é guerreiro. Eu falo, não quero ser guerreiro. Eu não quero mais ser forte, eu não quero nada. Eu só não quero ter que passar por essas coisas mais. E aí eu fiquei com aquilo pra contar. E aí eu tava morando sozinho. Deixa eu voltar na história aqui. Que essa fase eu tinha separado, tinha voltado. Acho que tinha separado. Eu tinha separado, tinha voltado, tava naquela. E aí eu tomei a decisão de contar pra minha mãe. Só que aí eu criei tantos monstros na minha cabeça. Na minha cabeça, a minha mãe não ia me aceitar. Minha família não ia me aceitar. Aí na minha cabeça, os pais dos meus afilhados, que eram crianças, né? Iam afastar eles de mim. E eu fui criando isso na minha cabeça. E eu fui criando monstros. Aí chegou num ponto, isso foram, né, não foi um dia, né? Foram meses arrastando. Se vou contar. Mas você já estava fazendo transição? Não. Você estava se preparando? Eu estava me preparando psicologicamente. E aí eu comecei terapia, voltei que eu tinha parado, voltei pra terapia. E aí fui criando esses monstros. E aí teve um dia, tava chovendo, uma chuva torrencial. E eu em casa à noite, assim, eu fritando. E aí eu comecei a fazer tanto monstro na minha cabeça do que ia acontecer, que eu entrei em colapso mental, assim, dos monstros que me tomaram conta. Antes de você falar do colapso, além desses monstros, do que poderia acontecer caso você encarasse a transição, ainda tinha, talvez, naquele momento, a vontade de fazer a transição e se olhar no espelho e não se reconhecer mais, porque já não queria mais aquele corpo mais, né? Isso, Então, não foi só o que você criou, era o que estava realmente se apresentando ali com a sua própria imagem. Exatamente. E comprar roupa era um tormento, assim.
por mais que eu já não gostava das roupas, né? Nunca usei roupa muito feminina e tudo mais, mas ainda assim, tinha roupa. Depois que eu fiz a transição, eu fui no shopping. Mas sabe quando você entra e fala assim, cartão de crédito, se prepara, que hoje eu vou te usar. Eu saí comprando o shopping inteiro. Tudo que eu sonhei, teve coisa que eu comprei, usei uma vez, nunca mais usei. Mas era coisa que eu tinha vontade de comprar. Nossa, Olha só. esse aqui, nossa, eu ligava pro meu irmão. Lembra, Pedro, quando você ganhou esse aqui ou quando você comprou? Comprei um. Aí eu usava e não queria usar mais. Mas eu matei todas as minhas vontades. Todas. O primeiro passo da transição foi cortar o cabelo? O primeiro passo da transição foi cortar o cabelo. É. Eu já tinha, antes da transição, eu fui diminuindo o tamanho do cabelo. E a minha mãe ficava, o cabelo Eu tão te bonito. conheci cabelão, né? Eu tinha dread, meus dread grandes, assim. Cabelão cacheado e tal. E aí, quando eu cortei, comecei a diminuir, fui diminuindo. Aí minha mãe, não, tô cortando cabelo, tá tão curtinho. E eu preparando. Você foi se masculinizando aos pouco a pouco. E gostando muito. E aí, eu comecei a baixar aqueles aplicativos que muda o rosto da pessoa. Sei. E aí, eu colocava lá, sua versão masculina. Barba. E eu ficava... A barba não veio até hoje. Só um pouquinho, tá cheio de falha. Mas aí, eu mudava assim, aí eu ficava, nossa, minha galeria era só isso. Eu ficava, nossa, caramba, não pensa, que incrível. E aí eu olhava... Desejando aquilo. Desejando muito, falando, não é isso, eu sou essa pessoa. Por que eu olho no espelho e não vejo isso? E aí, quanto mais eu fazia isso, mais me dava ansiedade. Porque eu olhava pro espelho e menos eu queria aquela versão que eu tava vendo ali. Eu não conectava. E naquele momento também tinha questões ali de relacionamento. Né? Que você tinha falado que tava separado. Eu tava meio que voltando, assim, eu tava num limbo com a minha ex-esposa. Mas que ela a gente tava tava indo namorando voltando, ainda uma versão feminina sua. Sim, né? Sim, e aí era outro medo. Uhum. Porque a gente namorava desde os 17 anos de idade. Isso é bom falar. Porque ela namorava como uma mulher. Uma mulher. E eu era uma coisa que eu já tinha visto muito em casos no YouTube de pessoas que namoravam e depois faziam a transição e o relacionamento com pouco tempo ali se dissolvia. Porque a pessoa tá... E não dá nem pra culpar, porque de fato a pessoa, ela se apaixonou e se atraiu por uma outra pessoa. Assim, sim. Visualmente falando, é outra pessoa. Não, eu acho que não só visualmente, né? Porque talvez quando você encara uma mudança como essa, aí você se liberta. De muita coisa, sim. E aí você vira você. Sim. E esse você muda muito. Não é aquela versão idealizada. Isso. Né? E projetada, principalmente, Exatamente. E aí eu fiquei naquela. E aí eu colapsei. E falei, não, vai dar tudo ruim. E fiz uma besteira, assim. Tive uma tentativa de suicídio. Pouquíssimas pessoas, só o núcleo do núcleo das pessoas sabem. Agora mais pessoas vão saber. Que bom que você e que é outro não foi ponto bem também, sucedido. graças a Deus. Nós falamos isso aqui no último podcast sobre luto, suicídio, né? Tivemos aqui com a Luciana, uma pessoa incrível que passou por isso, viveu isso. Ela falou uma coisa tão linda no final, que verdadeiramente o suicídio ele é resolver um problema temporário de uma forma permanente. E todas as pessoas que ela atende no consultório dela, clinicando, que já tentaram, hoje têm uma vida ótima. Que conseguiram transpor muitas das dificuldades e fala, se eu tivesse feito isso lá atrás, eu não teria vivendo nada disso. Tô vivendo a melhor fase da minha vida. Olha só, gente, então também outro recado incrível. A melhor fase da minha vida. Pensa no valor da sua vida. Não, e eu vou te falar que, sei lá, dos monstros que eu criei na minha cabeça, 99% nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Que foi a rejeição da minha família, isso nunca aconteceu. A rejeição dos seus amigos? Nunca aconteceu. Problemas, eu falei, vou perder todos os meus clientes. Nunca aconteceu. Não, inclusive, nós vamos falar disso. Você aumentou muito os seus clientes. Aumentou. Mas demais. Eu tava conversando isso, deve ter uma semana eu tava conversando sobre isso. Como o universo, a sociedade é extremamente machista. É extremamente... quando a gente faz... Eu vou aproveitar para falar mais uma coisa aqui sobre o universo das pessoas trans, né? Tem um termo que a gente usa que chama passabilidade. Que é quando a pessoa é passável. Tipo, eu comecei a minha transição. No início, com pouco hormônio, aí você bate o olho na pessoa e você ainda percebe mais traços femininos, a voz. Aí a gente fala que a pessoa ainda não está passável. Ela ainda não se passa por um homem cis sem que a pessoa perceba. Muita gente... Homem cis é um homem hétero.
Não. Não? Homem hétero é um homem que se relaciona com mulher. Ah, tá. Homem cis é um homem que nasceu já com o gênero masculino. Sim, Por exemplo, tá. meu irmão é um homem cis. Independente da preferência sexual. Independente. Ok. Meu irmão é um homem cis, porque ele já nasceu biologicamente Aham, homem. entendi. E o homem trans é um homem que nasceu biologicamente Sim. mulher e transicionou. Tá bom, mais um pra gente... Isso. E aí, essa passabilidade, ela é uma questão no universo trans, porque quando você não tá passável ainda, eu lembro uma vez que eu tava viajando a trabalho pra Curitiba e eu tava naquela, qual banheiro que eu vou usar? Eu não tô passável o suficiente pra me sentir seguro no masculino, mas já tô bem adiantado pra ir no feminino. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Onde que eu vou? Se eu entro no feminino, as mulheres vão dar um grito. Se eu entro no masculino, eu tenho medo. E eu não tinha ainda feito a cirurgia de remoção de mama. Aí eu fiquei naquela, qual banheiro que eu vou? Aí eu fui no de cadeirante, que não tinha gênero escrito, e resolvi o problema. Mas então, são várias coisinhas, assim. E aí, como a minha transição, eu fiquei passável muito rápido, a minha transição, ela, visualmente, ela foi muito rápida. Foi muito rápida. Ela foi muito rápida. E eu acho que ajuda o fato de eu ser muito alto, a maioria dos homens são muito altos. Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu não sabia que você era tão alto assim. Conheci o Johan antes da transição. Ele já era, né, um videomaker excepcional. Mas o que ele é hoje, é o que eu tô falando que mudou na carreira dele. E eu acho que tem tudo a ver. Que hoje ele é realmente fora da curva mesmo. Obrigado. Mas quando eu o conheci, era uma mulher mais alta que eu, apenas. Mas ela era embotada, Isso que eu ia aquela falar, pessoa. o que muda é a postura, Aquela né? pessoa era embotada. Porque ela andava assim. Aquela pessoa andava assim. Isso aqui né? é uma técnica pra gente disfarçar o volume do peito. Andava assim, ficava Hoje menor. eu tenho que tomar cuidado pra E eu voltar aí, minha postura pois aberta, assim. De repente, e eu vou te falar, quando eu falei que aumentou cliente, né? Eu acompanho seu trabalho, né? Já te contratei algumas vezes nessa várias vida, vezes. algumas várias vezes. E o que mudou pra mim, não só a sua entrega de excelência, de autoconfiança e realmente, porque também você vive se atualizando, estudando e etc., mas você criou uma aura de tamanha luz que o seu tamanho apareceu. Primeiro que você melhorou a postura. Primeira coisa. Você deixou de se esconder. Isso. Você começou a ter orgulho de ser Eu não quem chego nos lugares com vergonha né? mais, né? Você começou a ter orgulho de quem Agora você é. Você chega de peito aberto, tirando onda. Ficou um homem bonito, né? Então, assim... Se você tá falando, mas e minha mãe comprometido, concorda. vamos falar que é comprometido, extremamente comprometido. A namorada dele é uma coisa... sensacional. Inclusive maravilhosa. Beijo, Lu. Né? Luana. Você tá muito bem de namorada também, casal incrível. Ela é sensacional. Sensacional. Ela não Nós vamos falar dela, desse hoje. apoio dela aí. E a gente vai voltar nela, porque ela foi um apoio mas maravilhoso. Mas só para finalizar essa questão de que o fato de você ser alto realmente ajuda. Ajudou na passabilidade demais. Mas que antes não parecia essa altura. Só não, queria porque eu comentar ficava isso. mais... E olha que eu ainda tinha o volume do cabelo, né? E mesmo assim... Mas eu queria comentar sobre isso. O quanto a sua transformação... impactou na sua energia, impactou em tudo que você faz, na sua entrega. E para além da energia, eu percebi que foi o que eu estava conversando há poucos dias, o tanto que a sociedade é machista, eu automaticamente consegui fechar mais contratos depois que a minha transição ficou 100% passável, porque depois de um ano de transição... Não esperava por isso. Depois de um ano de transição, aí eu já tava com bigode, com barba, aí ninguém falava mais. Como homem, você eu fecho mais contratos e eu fecho contratos mais caros. Que loucura. Isso aqui, gente, é vivência minha. Eu não tô falando, puxando pauta nenhuma assim pra falar. Sim, claro. Eu tô falando o que eu vivi. O que eu vivo hoje eu percebo claramente, eu fecho contratos com maior facilidade, principalmente que eu tenho muito contratante homem, e às vezes contratantes que nunca tinham me visto antes, que não sonham. Por isso que eu falei da passabilidade. A minha passabilidade é muito boa. Praticamente, tem cliente minha, tinha 2 clientes que elas estão há mais de um ano comigo. Elas ficaram sabendo agora que vai fazer 3 anos da minha transição. Ficaram sabendo agora recente, com 1 mês e pouco eu sou trans. Porque eu postei aquele vídeo no Instagram. E elas não sabiam. E elas diziam, mas como assim? A gente tá com você toda semana, eu não sabia. Porque a minha passabilidade eu passo como homem cis tranquilamente. Com certeza. E aí eu comecei a fechar mais clientes. E eu consegui cobrar mais caro com uma facilidade. Porque eu percebo isso e eu percebi, quando você é mulher, você tem que
desprender uma energia maior para você Se provar. provar que você é bom, provar que você é boa, que você vale aquele investimento, que você vai entregar. E às vezes um homem com uma entrega inferior vem e fecha pelo valor que você, mulher, pediu. E isso é revoltante mas isso acontece muito. E eu vivi isso na pele. Porque hoje eu falo, a pessoa me escuta. Olha só. As pessoas me interrompem muito menos, isso é uma coisa que eu reparei. As pessoas me interrompem muito menos em reunião. O que eu falo tem mais peso. Então, assim, foi uma mudança. Eu achei que eu ia perder meus clientes todos queridos. Eu sou muito abençoado. Eu tenho que falar que, embora eu tenha passado por percalços que eu já trouxe aqui, eu sou muito abençoado. Assim, eu atraio muita pessoa boa. Então, meus clientes foram maravilhosos, que já estavam comigo, né? Que acompanharam essa transição. Agora, os novos, a maioria nem sabia. Nem sabe. Porque eu também não fico, ei, prazer, eu sou o Iô, É, homem claro, trans. Não tem claro. necessidade, né? Eu não escondo, mas não tem necessidade de eu sair Nenhuma. panfletando para todo mundo. Então, eu reparei isso. A sociedade é extremamente machista. Eu aqui, assim, nossa... Porque realmente, quando a gente vive a nossa verdade, a gente tá alinhado, né? Eu acho também que a gente entra numa vibração mais alta. Sem dúvida. Então, automaticamente Fico também... mais firme. Isso. Automaticamente... Porque, assim, eu sei que tem essa questão machista. Eu não tô querendo invalidar nada do que você falou, Sim, porque perfeito. isso é real, né? Mas eu acho que também tem um lado que também tem homens muito inseguros ou que ainda não se sentem totalmente ali plenos, né? Não tô falando nem de aparência física. Sim. Às vezes da entrega do trabalho, às vezes não tá ali com essa confiança porque ainda tá num processo interno ali, Sim. né? De ganhar essa musculatura para depois romper com essa insegurança. Mas no caso, eu acho que quando a pessoa ela vive a verdade, voltando àquilo que eu estava comentando, ela ganha esse peso maior na fala também. Mais firmeza. Mais firmeza. Porque eu também vejo mulheres que se firmam e que se provam, né? Que estão ali. Sem então, dúvida. tem os dois lados. Tem a questão da pessoa também que se esconde dentro da fragilidade também, né? E tem a pessoa assim como tem um homem que abusa da força, da masculinidade. Encontrar esse equilíbrio, né? Um assunto agora pra gente falar, Johan. Equilíbrio. Eu sempre falo, nos livros que eu escrevi também, sobre essa questão da necessidade do equilíbrio do sagrado masculino e do sagrado feminino. Sim. Porque existem mulheres que têm um sagrado feminino muito forte. Assim como tem homens que têm um sagrado feminino e nem por isso eles têm uma necessidade de mudar gênero ou uma necessidade, nada a ver com a outra, uma necessidade sexual ligada à homossexualidade, por exemplo, né? Muitas pessoas héteros, mas que têm ali um desbalanceio, assim, né? Vou chamar assim, que tem uma propensão maior, às vezes... Para um ou para outro. Para um ou para outro. Como você já está claro que você tinha um sagrado masculino, uma questão da masculinidade mais forte. Quando você virou o homem, como que foi enxergar isso na mulher? Essa fragilidade, essa dificuldade. Dá até uma revolta, né? Dá uma revolta. E muita coisa, com o uso de hormônio, muda muito até a forma que a gente pensa, que a gente sente. Isso. Muda muito. Muda. Demais. Então, o hormônio realmente muda a forma de pensar. Muda, demais. Eu uso testosterona, né? Claro, com acompanhamento médico, periódico, com exames, com tudo certinho. E foi um trato que eu fiz com a minha mãe. Vamos falar, então, das mudanças? Vamos falar das mudanças. Gostei desse tópico. Então, vamos lá. Para começar. Até para quem quer se interessar sobre isso. Decidi, vou fazer a transição. Comuniquei minha família, tudo certo. Primeiro, terapia. Pelo amor de Deus, gente, façam terapia. Porque antes, né? Antes. Pra saber se é isso mesmo. Porque é um processo, você vive um luto, porque querendo ou não, eu vivi um luto. É todo recomeço, gente. É um recomeço. É um recomeço, então algo tem que morrer para outro nascer. Por mais que era uma coisa que eu queria muito, por vezes eu chorei na frente do espelho, porque eu ficava assim, cara, querendo ou não, quem me trouxe até aqui, eu não tô enxergando mais. Essa pessoa tá cada vez mais distante. É como se eu estivesse olhando no espelho e o meu reflexo antigo fosse afastando, e eu tava vendo só um pouquinho lá no fundo. E isso foi complicadíssimo. E eu tive alguns pontos, por exemplo, roupas do meu guarda-roupa antigo. Tinha coisa que eu não conseguia. Eu tirava um tanto e aí tinha coisa que ainda deixava lá, por exemplo. Tinha um sutiã que ficava lá.
E aí eu ficava, e a minha ex ficava, você não vai jogar isso fora? Eu falava, não consigo ainda. Deixei. Ah, mas eu não sei explicar, mas deixei. E aí eu fui conversando com a minha psicóloga. Ela falou assim, não, você ainda tá se desprendendo de quem te trouxe até aqui. Que foi a sua versão feminina, querendo ou não. E aí esses são símbolos, né, do meu universo que eu vou deixar de ver daqui a pouquinho. E que eu ainda tô... É como se eu tivesse com medo, né? Eu tô com um pé aqui e tô indo com o outro aqui devagar. E aí eu deixava algumas coisas do meu outro universo. É porque ali ainda era uma muleta, né? Exatamente. Sair da zona do conforto é amedrontador. Demais. E E aí, aí, aos poucos, eu fui tirando. Ter ali alguma certeza daquilo que ainda existe, né? Te dá um pouquinho mais de segurança. E por mais que eu tava fazendo o que eu queria, o que eu sonhava, hoje eu fico, meu Deus, por que eu não tive essa clareza pra ter feito isso com 18? Porque tinha que acontecer nesse tempo. Mas assim, eu fico pensando, como que teria sido minha vida? E você fez com uma maturidade... Muito maior. Muito maior. Para até compreender isso que tá... Não é só a transição, né? O que ela desencadeou tudo dentro de você. Eu acho que tem que ter muita maturidade para suportar todo o processo, né? Sim. E aí, por mais que era algo que eu queria muito, e que eu tava muito realizado, eu tinha esses medos. E aí, eu ficava preso em algumas coisas. E aí, foi vindo as mudanças, né? Aí eu cortei o cabelo de vez. Isso já tomando hormônio. Aí aí fui procurar uma endocrinologista, que é o segundo passo. Terapia, depois endocrinologista, que é o profissional que vai te acompanhar durante a transição. Aí faz um monte de exame pra ver qual hormônio, porque tem vários tipos. Foi fácil achar o médico? Não foi. É outra dificuldade. Dificuldade de achar médico. Primeiro, ginecologista. Sim, homem trans vai ao ginecologista, gente. Porque biologicamente, meu corpo, né, ele necessita de um médico ginecologista. E aí você vai em um médico, uma médica ou médico que nunca atendeu um homem trans, fica assim. Então, foi a primeira dificuldade. Foi uma das dificuldades. Foi achar o endócrino. Aí eu achei uma maravilhosa, doutora Maria Flávia Gatti. Sensacional. Quem for de Belo Horizonte, procure. E não tô ganhando nada pra isso. É porque ela é realmente... ela e a equipe dela sensacionais. São incríveis. E o ginecologista foi uma dificuldade. Porque eu ligava antes. Ela atende homem trans? Que? Homem? Né? Ginecologista. Você ligou certo? Aí eu já falo, não, esse lugar não tá preparado. E a gente percebe, a sociedade é totalmente despreparada para receber o trans. É outra coisa que a gente vai chegar. E aí eu tive dificuldade de achar os médicos. Mas fui no endócrino, achei essa, que foi uma indicação. E fui, ela é maravilhosa. Fiz um monte de exame, comecei a tomar hormônio. E aí depois que começa a tomar hormônio, começa a mudar muita coisa, assim. Eu fui me tornando uma pessoa menos sentimental e mais racional. Então isso foi mudando até... Isso impactou, eu acredito que impactou o meu relacionamento. Na época, porque muda muito, né? Até o jeitinho mais carinhoso, isso tudo muda. Aí você entrou nessa questão que eu tava comentando, né? Do sagrado masculino e feminino, do equilíbrio. Existe reais mudanças, inclusive, né, comprovadas, como o cérebro processa. Existe. Diferentemente mesmo, até muda a área muito, que ativa, né? Muda muito. E aí, com o passar do uso, né, da T... eu percebo claramente, então você ficou menos sentimental, mais racional, mais objetivo. Mais objetivo. Eu fiquei muito mais... Eu já era uma pessoa muito objetiva, mas fiquei ainda mais objetivo. E aí foram vindo as mudanças físicas, né? Força muscular. A força muda demais. Aí eu comecei a fazer acompanhamento com a personal, porque antes de fazer a cirurgia, eu precisava perder gordura na região. Quanto mais eu conseguisse perder de gordura, menos invasiva seria a minha cirurgia. Tem 2 tipos de cirurgia, que é uma que abre embaixo, assim, que eles chamam de sorriso, abre até que assim, que é a que eu fiz. E tem uma outra que só tira a auréolazinha, assim, do seio, e aí remove, que tem pra remover costura de volta, e aí não fica cicatriz nenhuma. E eu queria fazer essa, não deu certo pra fazer essa, mas eu tentei ali com o personal, mas não deu. Porque aí leva várias coisas em consideração, o volume e tal. E aí comecei a fazer personal e a minha ficha mudava muito rápido. Porque tomando hormônio, a força muda muito. O meu cheiro mudou. Meu cheiro, assim, o cheiro de quando você fica suado, assim, o cheiro muda. A voz mudou demais. Eu percebo mudanças no meu traço físico mesmo, assim, no formato do rosto, eu vi pequenas mudanças. Não é só uma questão também de pelo, né? Muda muita coisa. Muda também o formato do rosto, Muda o formato do rosto, muda o formato do rosto. A sonhada barba começou a vir. Até as formas, né?
Perde aquela forma redonda, feminina, né? A médica me explicou que a gordura, ela começa a trocar de lugar. Então, assim, o corpo biologicamente feminino, ele acumula mais gordura em algumas regiões específicas. E o masculino, ele acumula gorduras em outros lugares. E aí você começa a tomar o hormônio, esse é o nível de testosterona, porque a mulher também tem testosterona no corpo, só que um nível muito baixo. E aí eu fui, sei lá, de não sei quanto para 400 e pouco nos primeiros meses. Aí a gordura, ela começa a fazer essa troca. Você começa a acumular gordura em outros pontos. E você mudou o hormônio, assim, muito rápido, né? De repente, dá esse salto. O meu não foi um salto tão longo, porque tem vários tipos de hormônio. Tem um que você toma a cada 21 dias, tem um que você toma a cada 3 meses, tem alguns tipos. E tem que tomar para sempre? Tem que tomar enquanto... Se eu parar de tomar, por exemplo, o crescimento da barba, ele pode parar, algumas coisas podem mudar. Assim, a princípio vai ser para sempre. Não sei se, né, mais para frente. Tudo no universo ainda trans ainda é novo, né? Querendo ou não, a gente ainda não tem casos de pessoas muito longevas, assim, que a gente consegue ver como que foi lá no final. Então, a coisa ainda vai... Essa fala minha pode mudar daqui a um tempo, mas a princípio vai ser... Aí você toma de tempos em tempos. Agora mudou o meu tratamento, eu vou tomar a cada 21 dias, mas eu tava tomando a cada 3 meses. Que a minha mãe acompanhou comigo, ela foi na consulta com a médica. Olha que legal. Ela falou, eu quero ir porque eu quero ouvir da boca dela que você não vai morrer por causa disso. Ela falou assim, por mim, você pode virar o que você quiser, você não pode morrer. E assim, é muito foda, porque... falei palavrão, foi mal. É muito fofo isso, porque... se eu ouvir isso da sua mãe, é muito, muito, muito forte. E aí minha mãe foi comigo na consulta, e aí eu começava a falar, minha mãe ficava assim, não, pera, deixa eu conversar com a médica. Aí eu começava, perguntava, foi perguntando, eu perguntando e ela perguntando. Aí a doutora, ela apresentou as opções de tratamento. Aí ela falou assim, olha, você pode ir esse. Qual que é a diferença? Aí tem alguns que têm um pico muito rápido, muito alto de testosterona de uma vez. E esse de 3 em 3 meses vai ser um outro tipo que você vai tomar e que ele vai mais gradativamente, vai ser... Ela explicou assim, é como se fosse um rapazinho entrando na adolescência, vai demorar para acontecer. E aí a minha mãe, eu não esqueço, minha mãe perguntou para ela assim, doutora, você tem filho? Eu quero saber se fosse pro seu filho, qual que você passaria? Aí ela, sem sombra de dúvida, o trimestral. Aí minha mãe, então é esse. Eu tinha feito um acordo com a minha mãe, que eu ia começar o hormônio, que ela participaria de todas as decisões. E aí a minha mãe, tudo bem? Eu falei, tudo bem, vamos fazer. E aí eu comecei com esse que era bem mais lento. Então assim, eu ficava, ai meu Deus. Ansioso. Aí o pelo, eu comecei a passar minoxidil pra ver se vinha. Porque eu comecei esse que é mais lento, que era uma testosterona mais lenta. E assim. mesmo assim foi rápido. Mesmo assim foi rápido. Super rápido. Eu poderia ter sido mais, eu gostaria que tivesse sido mais, mas em respeito ao acordo, foram 2 acordos com a minha mãe, foi do hormônio e do nome. Que não tem nada nada acontece sem uma razão de ser na vida, né? Nada. Não é só a questão, talvez, também da segurança ali, óbvia, né? De tudo que estava acontecendo, a sua mãe também precisava também construir dentro dela uma nova imagem. Ela estava também destruindo. Ela também estava destruindo uma outra imagem sua e construindo uma nova imagem. E ali o tempo ele pode ser nosso amigo se a gente jogar a favor dele, né? Se a gente souber pegar na mão dele e ir junto. Então ali também é o tempo que tinha que ter sido. Para minha mãe a parte mais difícil foi o nome. Porque a minha mãe tinha escolhido o meu nome antes de conhecer o meu pai. Ela não conhecia o meu pai. E aí foi a filha de uma cliente dela num salão, que ela tinha um salão com uma sócia, foi a filha de uma cliente. E ela, como é o nome dela? Tal nome. Entendi. Aí minha mãe falou assim, nossa, que nome lindo. Quando eu tiver uma filha, vai ter esse nome. Minha mãe nem sonhava em conhecer meu pai. E eu já tinha um nome escolhido. Então minha mãe estava indo otimamente bem, até o dia que eu falei, mãe, o nome. Aí foi um baque, aí ela chorou, ela não tinha chorado até então. Ela falou que tava com medo do que eu ia passar. Ela já te via uma versão masculina. Ela começou a lembrar de muita coisa. Mãe enxerga a essência de filho, né? Agora o nome, ela, por favor, não troca o nome. Não troca o nome. O Tarso Brant, que é o de Belo Horizonte que eu falei, durante muitos anos, mesmo transicionado, ele manteve o nome Tereza Brant. Mas como não trocar o nome? O que eu conversei com a minha mãe foi o seguinte, mãe, tá chegando um ponto que tá até perigoso, porque assim,
a comunidade trans sofre muita violência gratuita. Às vezes a gente sofre violência por existir. Eu, graças a Deus, ainda não passei por um episódio de violência física. Graças a Deus, espero que nunca passe. Mas eu conheço inúmeros relatos de pessoas, e está aí para todo mundo ver, que às vezes passa alguém e vê que é trans e agride a pessoa a troco de nada, porque viu sair de um banheiro e tal. Então eu comecei a ter medo. Eu falei, mãe, se eu tô num lugar e aí fala o meu nome, e aí gera, e tem uma pessoa maldosa ali, de repente eu vou ser exposto a um risco. E respeito quem não troca, tá? Tem um homem trans, ele chama Brenda, ele cria conteúdo no Instagram e ele não troca o nome e falou que não vai trocar. Tá tudo certo, é uma decisão dele. Mas me incomodava, assim, porque eu já não tava casando com a imagem mais, isso, entendeu? E se te incomoda, ponto final. Te incomoda. Aí não tem o que fazer. Minha mãe chorou demais. Nossa, não, seu nome, eu escolhi esse nome, eu lutei contra a família, e ninguém talvez, queria que eu colocasse esse nome. E talvez por isso o nome ainda é uma questão, né, assim, pra ela. É, né? O nome pra ela é complicado. Aí ela falou assim, mas eu posso continuar te chamando? Por quanto tempo? Eu falei, mãe, a senhora pode me chamar do jeito que só quiser. A senhora é minha mãe, me chama do jeito que só quiser. Aí a gente tem uns acordos, assim, né? Quando o local público tenta evitar e tal, mas ela me chama de qualquer jeito que ela quer chamar. E aí ela falou assim, mas como é que você quer chamar? Ela falou, eu quero chamar Bernardo. Achei nome lindo. E meu sobrenome é Bernardo. Eu chamo Johan Bernardo, mas o Bernardo é meu sobrenome mesmo. E aí eu falei, eu queria chamar Bernardo. Só que eu tenho um primo que já chama Bernardo. Aí minha mãe, mas você vai chamar Bernardo igual o Bernardo? Não. Aí minha mãe falou assim, eu que vou escolher seu nome. Eu falei, mãe, eu quero chamar Bernardo. Ela falou assim, quem escolhe o nome de filho é mãe. Eu falei, errada não tá. Falei, errada não tá, pode escolher. Aí minha mãe escolheu o meu nome. Então, Johan foi minha mãe que escolheu. Maravilhoso. É maravilhoso. Né? É um nome maravilhoso. É um nome maravilhoso. E ela escolheu e tá escolhido. E isso também, com certeza, ajudou nesse processo dela. Ajudou. Né? Ajudou. Ela escolheu um nome maravilhoso, ela escolheu. Ela escolheu o nome, ela participou do processo com a médica. Agora, depois que ela teve algumas complicações de saúde, ela parou de ir nas consultas, mas ela ia em todas as consultas. Todas ela ia. E ela não quer saber se tá tudo bem. Vou comentar, né, essa questão do nome. Que quando você ainda estava na transição, você ainda não tinha feito o registro. Foi um parto para fazer esse registro. Da troca, né, do nome. Naquele momento, eu estava atendendo uma cliente e triangulei uma contratação sua, né? Você prestava serviço para algumas clientes minhas. E aí, no momento de emitir a nota fiscal, eu mandei os seus dados, né? Para essa minha cliente, e eu lembro de como ela ficou assustada, porque ela também não sabia. Ela não sabia, né? E ela tá assim, não, eu quero os dados para emitir a nota fiscal do Johan. Eu falei assim, tá aí os dados. Fiquei calada, mas me sentindo mal, assim, constrangida, né? E eu vi que ela ficou pior ainda. Ela falou assim, não, mas, nossa, eu não queria emitir a nota, queria emitir pro Johan, né? Então, assim, realmente mudar de nome, às vezes a pessoa acha, é a última coisa a ser feita, mas é uma última etapa que coroa a mudança, talvez, né? Sim. É a mudança do nome, gente, porque como a gente falou, o nome é a identidade. É a identidade, O nome é a nossa identidade no mundo. E se reconhecer novamente com o nome, como você se reconhece como homem, se reconhecer com o nome masculino, né? Isso muda muito. O pronome que a pessoa... Como foi receber essa certidão? Foi emocionante demais, Sarinha. Foi emocionante demais. Porque foi um parto. Eu fui tentar pela Defensoria Pública, aí demorou, aí foi um monte de coisa acontecendo. Quando saiu, quando eu peguei, assim, aí retifica tudo, né? Retificou minha certidão de casamento, retificou minha certidão de nascimento. Quando chegou, eu li a certidão de nascimento, assim, nossa, uma emoção tão grande. Quando chegou a habilitação, que eu tirei uma nova foto. Não, eu parei numa blitz um dia, e a minha habilitação não tinha chegado ainda, nova, com a foto. E eu parei numa blitz, eu fiquei cerca de 20 minutos nessa blitz. E o policial, como é que eu te libero? Quem que é essa pessoa no documento? Eu falei, sou eu. Aí eu expliquei a situação pra ele, aí ele chamou um colega... Aí ele, como é que eu faço nessa situação? E ele ficou assim, porque ele não tinha nada, eu tava de moto, e eu falei, não tinha nada na moto, nada pra ele me segurar lá naquela blitz. Aí ele falou assim, cara, ele falou assim, eu olho pra você, não tem como eu ver essa pessoa que você tá mostrando o documento. Pode ser uma irmã sua, que você pegou esse documento, e aí?
Aí eu tive que ir no meu celular, pegar na conversa com o advogado, aí eu peguei o processo de retificação, que eu tinha tudo lá que ele tinha me mandado, aí mandei pra ele, aí ele foi, aí ele falou assim, não, tudo certo. Aí naquele momento você falou assim, não, eu tenho que resolver. Não, ele já tava em processo, né? Aí ele falou assim, olha, cara, acelera isso, Resolver porque... trocar foto dos documentos todos, isso. né? Aí ele falou assim, cara, acelera isso, porque dependendo de quem te parar de madrugada, você vai ter problema. Porque quem olhar o seu documento não vai te enxergar. Aí eu falei com ele assim, isso pra mim é um elogio. E aí, quando chegou, foi alegria. Eu tava dando carteirada, assim, pra tudo quanto é lugar. Isso, o nome veio antes ou depois da cirurgia? O nome veio, a retificação veio depois. Depois, então você já tinha feito a cirurgia. Eu tinha feito a cirurgia. E a alegria também... nós estamos falando aqui de uma grande alegria quando chegou a certidão. Mas eu imagino também outra grande alegria, primeira vez que você foi na praia sem camisa. Nossa, foi lá na Lu, inclusive. Foi lá na Lu, na Bahia. Tirou a camisa. E aí? Nossa, libertou. Foi incrível. Meu Deus. Que sensação incrível. Porque era horrível ter aquele volume que eu não queria ter. Você escondia com faixa? Eu escondi. E também, acho que durante a vida inteira, porque o peito, ele é um símbolo muito forte do universo feminino, né? Para 90 e tantos % aí das mulheres. Então, isso era um carimbo que ficava, assim, do universo feminino, ainda né, durante a minha transição. Só que aí, eu precisava de tomar... A minha médica pediu para eu tomar 1 ano de hormônio antes de fazer a cirurgia. Nossa, esse 1 ano parecia que não passava nunca. Que aí todas as mudanças foram acontecendo e o peito tava aqui. Por mais que o volume não era grande, mas existia. E aí tem umas faixas, umas bandagens que a gente usa. Tem um binder, que é como se fosse um colete que coloca. Ele vem aqui assim e aperta, mas que aqui dali... Nossa, chega no final do dia, ficava tudo marcado, tudo machucado. Aqui dali incomodava pra caramba. Era horrível. E aí tinha roupa. Uma coisa que eu realizei. Eu não usava camiseta. Porque mostrava. Aí foi, pô, esse cara aí tá de top, o que é isso? Aí foi uma coisa que eu realizei. Então, eu não podia tirar a camisa, não podia usar a roupa que marcava. Se a camisa fosse muito fininha, marcava. Parecia que eu tava com um topzinho por baixo. E aí, quando eu fiz a cirurgia... eu lembro da sensação quando eu acordei. A vontade era maior que qualquer medo? É maior, muito maior. Eu comecei a ver relatos de quem tinha feito. Que põe um dreno, e aí você vai ficar com esse dreno, não sei quantos dias depois vai tirar. Não, aí doeu. Você olhava para aquilo e a única coisa que você queria era... Você sentia aversão àquilo. Não quero isso, não é meu. Uma cena que me marcou da novela foi uma cena que a Ivana, tava tentando lembrar o nome dela. A Ivana, que depois transicionou, ficou Ivan. Ela se socando na frente do espelho, assim, olhando. Eu nunca tive essa reação, mas era... Eu olhava e ficava assim, sabe? Foi uma cena da novela que me marcou muito. E aí, quando eu... Aí, comecei a fazer todos os exames, tomei 1 ano de hormônio, aí tudo certo, marcou a cirurgia. Aí, meu médico desmarcou. E aqui, a minha cirurgia foi adiada. Acho que umas 3 vezes a minha cirurgia foi adiada. Nossa, e aquilo pra mim era um suplício. Você já tava contando o dia, né? Eu tava contando os segundos pra minha cirurgia. E aí foi adiando até que aconteceu. E aí quando eu voltei da cirurgia, foi a primeira coisa assim, olhando, tirou mesmo. Pelo amor de Deus. E aí, então vou aproveitar esse momento, que nós ainda vamos entrar no momento de depois de nós, né? Nós, como sociedade, nos prepararmos para acolher essas mudanças e uma pessoa que está nesse processo, né? Não só quem já passou como você, né? Que já realizado, como você falou, quem te vê nem imagina, né? Mas quem está passando por isso, às vezes está numa questão que está precisando de extremo apoio e o que menos ela tem é isso. É o apoio. Ela tem mais o julgamento. Isso. Mas antes de entrar nesse assunto, nesse momento da cirurgia que você estava no início do namoro seu, né? Pois é. Tava muito início. Coisa de meses de namoro. E acompanhou tudo, estava lá ela segurando a sua mão. Acompanhou tudo. Tinha, eu acho, deixa eu ver quantos... Eu acho que quando foi a minha cirurgia, porque já era pra ter acontecido, virou o ano e foi adiando, acho que eu tinha 1 mês e pouco de namoro, 2 meses. Tinha muito pouco. E naquele momento que ela começou o relacionamento com você, ela não sabia que você era trans? Não sabia. Ela me conheceu pelo Instagram e eu não falava disso no Instagram. E ela me conheceu pelo Instagram, por causa de uma cliente que repostou uma foto, me marcou, a gente tirou uma selfie, a cliente me marcou, aí ela falou, e esse cara bonitão aqui? Eu falo com ela que foi assim, ela fica dando risada, mas meio que foi, né? Aí ela gostou, me seguiu no Instagram, aí eu tava solteiro nessa época já,
já tinha muito tempo mais de um ano já de transição e tal. Aí eu segui ela de volta, a gente começou aquela conversa mole de Instagram ali. E ela não sabia que eu era trans. E aí a gente foi pro WhatsApp. Aí conversamos no WhatsApp um tempo e tal. Aí eu falei, pô, vou falar. Porque, né, no início, como eu não tinha feito a cirurgia ainda, eu já falava logo. Porque aí eu já evito aquela pessoa que vai... Porque existem as pessoas que não quero. E também tá tudo bem. Né? É um direito, né, sei lá, um direito seu. E aí eu contei pra ela. E ela, eu nunca imaginei. Aí ela falou, olha... Só vou te pedir para ter um pouco de paciência, porque eu nunca me relacionei com a pessoa trans. Pode ser que eu fale alguma coisa inadequada, ou te pergunte, ou tenha alguma dúvida, e aí você me sinaliza. Eu não quero te deixar desconfortável nem nada. Só mas daí você já vê que é uma pessoa diferente, né? A Luana é diferente. É. Ela é. Ela já, de pronto, assim, imediato, ela falou, não, eu só não quero te deixar desconfortável. Então, qualquer coisa que eu fale que possa ser minimamente transfóbico, você imediatamente me sinaliza. E só, assim, seguimos. Saímos normalmente. E aí, sempre quando eu falo, muita gente me pergunta, você namora com mulher? Namoro. Mas ela já ficava com mulher antes, né? Ela falava, não, ela nunca ficou com mulher. Aí a pessoa fica Por isso assim, ela te namora, porque você é um homem. Exatamente. É. E muita gente fala isso. Mas ela já ficava com mulher, né? Não, ela ela não era gosta lésbica, de mulher, né? Senão ela não estaria com Não, você. exatamente. A Luana nunca ficou com mulher. E nós chegamos a falar não, disso. Não, é lésbica. Exatamente. E aí, muita gente tem isso, né? Se a pessoa... Muita gente... A mulher... Eu falei o tempo inteiro aqui da minha vivência como um homem trans. Mas a mulher trans, pelo que eu conheço, eu tenho amigas mulheres trans. E acompanho, assim. A mulher trans, ela sofre mais do que o homem trans, preconceito. Geralmente, a passabilidade da mulher trans, ela costuma ser um pouco mais difícil. E aí tem aquela questão da masculinidade, né? O cara fala, não, se eu namoro uma mulher trans, eu sou gay. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas as pessoas ainda misturam muito a identidade de gênero com... Então, tem muito disso. Então, o cara namora uma mulher trans, é gay. Pode ser que seja bi, pode ser, enfim. Mas muita gente vem com essa abordagem, assim, então a Luana ficava com mulher já, né? Eu falo, não. E fico esperando, olhando pra pessoa pra ver qual que é a sua. Você tá vendo uma mulher quando você olha pra mim? É. E aí foram pontos que ela falou, olha, eu nunca me relacionei com mulher, então eu E nunca... até por isso, né, não invalidando, né, porque né, os relacionamentos anteriores, né, todos são, na verdade... Mas não invalidando, aquela pessoa que você já namorou no passado, ela namorou uma mulher. Ela já estava acostumada com o meu corpo biológico, que você quer dizer, né? Isso. Por mais que a essência, né, a sua essência... Você não virou outra pessoa completamente. Você só realmente floresceu o que você sempre foi. Isso, Mas ela realmente não namorava homem. Exatamente. Né? A Luana não. A Luana gosta de um homem. Ela namora um homem. E aí são dois pontos, né? Que eu falei lá atrás. Que a minha ex-mulher teve que lidar com uma pessoa que ela conheceu e conviveu por 17 anos, sumindo aos poucos na frente dela. E a Luana foi o contrário. E que também é uma pessoa incrível, tá? A minha ex-mulher é uma pessoa incrível. Você acha que você conheceu ela, né? Você conheceu ela, é uma pessoa incrível. Mas a Luana, ela veio de um recorte, assim, totalmente novo na vida dela. De ter contato com o corpo de um homem trans. Porque é um corpo diferente. Um homem cis tem um corpo, um homem trans tem outro. E ela nunca teve um contato com um corpo de uma mulher cis. Ou de uma mulher cis. Até eu me confundo às vezes, tá vendo? Porque ela nunca teve contato com uma mulher cis, porque existem as mulheres trans. E ela foi um amor, assim, um doce. E aí, bem no início do relacionamento, veio a minha cirurgia. Então, vamos pra minha cirurgia. Chega o dia da minha cirurgia. A Luana ainda não conhecia minha mãe. Não tive a oportunidade ainda de apresentar minha mãe. Aí eu falei, Luana, como é que vai ser isso? Ela, não, eu quero acompanhar, vou conhecer sua mãe lá. Aí minha mãe agarrou no trânsito, porque minha mãe não mora em Belo Horizonte, ela mora próximo, mas agarrou no trânsito e ela atrasou pro horário da cirurgia. Eu entrei, ficou a Luana sozinha, chega minha mãe. A Luana nunca tinha visto minha mãe na vida. Ela conheceu a sogra sozinha, numa sala de espera de cirurgia tensa. Ela fala assim, quando eu lembro disso... E ela falou que as duas ficaram meio assim, e a minha cirurgia demorou demais, demorou muito, porque não a cirurgia em si, e depois que eu entrei, ainda demorou muito pra começar, porque eles levam pra sala e ficam esperando. Preparação, né? E aí ela conheceu minha mãe nesse cenário. E aí eu fui pra casa da minha mãe. Eu morava sozinho.
E aí eu tinha que ficar 15 dias sem levantar os braços, precisava de ajuda até pra levantar, eu não conseguia me levantar da cama sozinho. Aí eu fui pra casa da minha mãe pra eu ter esse suporte, né? Primeiro pra ter o colinho de mãe, né? Que enquanto a gente é criança, a gente tem um acesso mais fácil. Depois que vira adulto, qualquer oportunidade a gente corre pro colo da mãe. E aí eu fui pra minha mãe e a Luana foi comigo. Sim, desde o início. Então, a Luana acordava de madrugada para me virar na cama, porque eu não conseguia... Primeiro, eu não podia nem virar, mas doía muito, porque eu tinha que ficar na mesma posição, então minhas costas ficavam doendo muito. Aí, às vezes, de madrugada, eu não estava conseguindo dormir. Aí, eu acordava ela, aí ela vinha, ajeitava o travesseirinho, ajeitava as costas, pegava água, assim. Então, o apoio dela foi incondicional. E isso para acordar de manhã no outro dia trabalhar. Ela pegou o home office, ficou home office comigo lá, cuidando de mim. Então, assim, literalmente para ir ao banheiro, para me virar na cama, para banho, para tudo, eu precisava de ajuda. Apoio é uma coisa, vale muito ouro, né, na Vale. vida. E aí minha ter uma mãe, pessoa meu irmão, do seu lado ali para tudo, né? Minha mãe, meu irmão. Família, a pessoa que está do seu lado, que você ama, sua companheira, seus amigos. Sim. Né? Todo mundo me abraçou. O acolhimento é muito importante, né? Todo mundo, meus amigos, todo mundo me abraçou de uma forma... Eu tenho um amigo que falou assim, ai, ótimo, agora tem muita piada que eu segurava, que agora eu posso falar perto de você. Então, assim, meus amigos foram sensacionais. O meu irmão me abraçou de uma forma... Eu contei antes pro meu irmão do que pra minha mãe, tá? Contei antes pro meu irmão. Minhas amigas também. Minhas amigas também foi de boa, assim, tranquilo. Seu irmão é super companheirão, né? Meu irmão é meu parceiro. Eu falei até pouco do meu irmão. Meu irmão é meu parceirão, assim. Meu irmão é meu melhor amigo, minha pessoa Parece no até mundo gêmeo, é meu irmão. né? Muita gente, quando eu posto foto, fala, é gêmeo. Super Aí parecido. ele fala, não, eu sou muito mais novo. Mas meu irmão, eu contei pra ele antes da minha mãe. Eu chamei ele, contei, ele conta comigo, porque você precisar, te apoio. Ele me apoia em qualquer coisa, assim. Pra gente encerrar, então, e passar daqui pra frente. Da transição, qual foi a maior dificuldade do processo? Do processo, deixa eu pensar. Nossa, eu acho que foi a mudança de corpo, foi acompanhar a mudança de corpo, foi uma dificuldade. De deixar-o pra trás. De ver, igual de você falou, a imagem do espelho desvanecendo, embora, sumindo. Foi difícil. Por mais que foi uma coisa esperada, foi difícil. A primeira vez que eu tirei, porque eu fiquei muito tempo com aquele negócio pressionando, aí com faixa. A primeira vez que eu tirei e vi mesmo, eu chorei, assim. Chorei. E aí era um misto de... Ah, meu Deus... Sabe? Tá tão diferente, mas era isso que eu queria. Nossa, mas... Sabe? Então, essa parte foi difícil. E o seu processo demorou quanto tempo? Até a cirurgia foi 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho. Até a cirurgia, né? Mas até lá eu já tinha barba, já... Mas até a cirurgia foi 1 ano e pouquinho. Que aí completou daí pra frente, o processo físico, né? Aí foi mais um tempo de cicatrização, de não poder fazer as coisas. Aí um tempo, a minha cicatriz até ficou um pouco escura, porque não podia tomar sol. Mas assim, eu tinha um sonho, assim, eu quero ir na rua sem camisa. Eu quero ir na praça sem camisa. E eu falava assim, pode estar nevando, eu vou sair sem camisa. Aí eu comecei a tirar a camisa e sair pela rua, assim, no bairro, andando sem camisa. Cicatriz, eu quero saber, eu quero andar sem camisa. Aí quando eu entrei na piscina a primeira vez sem camisa, foi sensacional. Quando eu fui na rua a primeira vez sem camisa, foi sensacional. Quando eu entrei no mar, nossa, foi incrível. Esse ano, por exemplo, carnaval, eu trabalhei pra caramba, graças a Deus tinha... Nossa, eu fui pra outras cidades, trabalhei aqui em blocos aqui, fui pra Diamantina, trabalhei muito. Mas eu falei, um dia eu vou tirar, porque eu quero ir em um bloco e eu quero tirar a camisa no carnaval. E aí fui com meu irmão, meu parceirão. Que falei, legal. Pedro, bora pro carnaval? Ele, falei, você vai comigo, que eu quero tirar a camisa. Ele, vamos. Aí fomos pro carnaval juntos, aí chegou a hora, vamos tirar a camisa. Aí tiramos a camisa, aí ele ficou emocionado, e assim... Até eu tô emocionada. Foi legal, não, tirar a camisa foi sensacional. Que legal. Tem uma parte do livro do João Nery, que chama de Peito Nu, que é justamente ele falando da sensação que foi ficar sem camisa, assim, a primeira vez, porque, nossa, ainda mais depois de ter escondido tanto tempo, né, de ter se embotado tanto tempo, de ter baile apertado, aperta, dói, marca, machuca, aí depois você simplesmente... É o oposto da opressão, é a liberdade. É a liberdade. Mesmo, e total, sabe o que é né? engraçado? Eu fiquei um bom tempo, porque ele vinha mais ou menos até aqui. Então, as minhas camisas,
todas tinham um estragadinho aqui, porque eu ficava ajustando, né? Aí ela ia puxando. E aí, depois de um tempo que eu já tinha feito a cirurgia direto, eu tava assim, em algum lugar, eu levava a mão pra ajustar. Aí até virar isso, assim, virar a cabeça, foi um tempo, assim. Mas foi libertador. Hoje eu tô assim... Hoje eu olho no espelho, hoje mesmo... Gente, eu sou meio... Eu vou falar que eu sou meio bobo, assim, quando eu tô em casa. Eu sou muito tímida. Eu arrumei hoje pra sair pra uma gravação. E eu tô assim... Você tá bonitão, hein, cara? Eu olho pro espelho e falo... Você tá bonitão, hein, cara? Você gosta do que você vê? Eu gosto. Não importa se você não me acha bonito. Eu me acho bonito. Você olha e fala assim... Eu acho que a questão não é nem me achar bonito. É me achar eu, sabe? E se amar. Me olhar e falar... Sou eu. Com os meus defeitos, com minhas manchinhas, com meu cabelinho branco, mas sou eu tô olhando. Sensacional. E o espelho tá me retornando o que eu queria ver desde lá de trás, quando eu pedi pra comprar uma blusa grande. Você vive a sua verdade. Então eu olho assim, aí eu fico brincando, você tá bonitão, mas é porque eu fico maravilhado, assim. E olhando tudo que você passou, então, assim, valeu tudo muito a pena, né? Nossa, eu faria tudo de novo. Faria antes, inclusive, faria antes. se eu tivesse a oportunidade. Faria muito antes, né? Eu faria antes. Agora então, faria, né? Dentro desse depoimento, nossa, super emocionante, que é lindo ver a alegria, né? De quem se encontrou de verdade, não só indo para dentro, no processo de autoconhecimento, mas se encontrou também do lado de fora, né? Sim. De se enxergar naquela identidade que está vendo ali no espelho, aquela imagem, né? Tem como a vida ser um pouco melhor. Eu acho que a gente, como sociedade, tem esse papel. A gente precisa olhar para isso. Tem um espaço bom para melhora, Tem um espaço bom para melhora. Tem. E aí? Surgiram problemas, né? Desafios sociais. A maioria dos locais hoje, eles não estão preparados para receber corpo trans, assim. Não tá. Falando do meu universo, que é o masculino, você vai num banheiro masculino, a maioria, não tô falando que são todos, mas a grande maioria... Começa pelo banheiro. É o maior desafio. O maior desafio que eu tenho até hoje é o banheiro. Porque é um ponto de vulnerabilidade, né? Sim. Porque se eu entro em um banheiro e só tem mictório, eu até posso conseguir usar, porque tem o packer que a gente pode ou não usar. Eu detesto usar packer. Tem gente que gosta e usa. Eu uso raramente. Que com packer, primeiro, dá volume, a pessoa bate o olho ali, vê um volume e não entende que é um trans. E segundo, permite que a pessoa faça xixi em pé. Use o mictório. Só que eu detesto usar, é hiper desconfortável. E aí, eu muitas das vezes estou sem. Aí, se eu estou no banheiro, igual aconteceu recentemente, lá em Itacaré, eu fui em uma viagem, eu estava com uma turma de pessoas, uma turma maravilhosa. Eu precisei ir ao banheiro. Aí, eu cheguei no banheiro e só tinha mictório. Aí, eu fico me perguntando, para além do corpo trans, se um cara dá uma dor de barriga, o que ele vai fazer? O que ele vai arrumar, entendeu? E muitos banheiros, ou não tem porta... Ou a porta tá quebrada, não tem trinco. Ou a porta tem uns que é isso aqui de porta, praticamente. É só pra... Não sei o que eles arrumam. Então, o banheiro masculino, ele tem que ser revisto, assim, urgentemente, para poder receber um homem trans. Porque o nosso corpo é diferente, mas ele é um corpo que merece espaço. E principalmente por uma necessidade básica, né? Sim. Se ao banheiro é uma necessidade básica. Então, às vezes, a gente vai... Tá mudando devagar. Tá bem devagar, bem devagar. Mudando devagar. Tem uma discussão muito forte a respeito de banheiro que sem gênero, né? Um banheiro para todo mundo usar. E aí tem essa briga toda do... pode, não pode. Vai ter abuso. Vai não sei o quê. Né? Aí começa aquela discussão toda. Mas beleza, você quer fazer separado? Pelo menos prepara o banheiro, porque é complicado. O meu aniversário... No primeiro aniversário, durante a transição, já tinha iniciado, já estava tomando hormônio, eu escolhi um lugar que eu não tinha costume de ir. Eu não olhei o banheiro antes. Eu fui embora da minha festa de aniversário antes da hora que eu queria, porque eu queria o banheiro. Olha só. Então, assim, já fui... E aí a gente vê, assim, as pessoas falam, né, Brasil, país de terceiro mundo e tal. Sim, há um grande desenvolvimento necessário, né, a ser feito. Mas a gente já vê... em outros lugares do mundo, uma movimentação já, não no processo, já concluída. Eu até filmei
Eu até postei pensando em você. Lá na Finlândia, em Helsinki, todos os banheiros públicos, todos são preparados. Já é uma premissa do governo. Não, isso é um ato de amor, gente. Isso. Isso é um ato de amor com o ser humano. Então, assim, tem vários outros lugares que já estão enxergando essa realidade. Eu acho que a gente tem que falar disso. Isso é importante. Né? Isso porque isso, como você falou, é uma necessidade mínima, básica, fisiológica. E que não é atendida. Teve uma vez que eu quase apanhei no banheiro. Nós não estamos nem falando do resto todo, do julgamento. Tem uma vez que eu quase apanhei no banheiro, porque só tinha uma cabine e o resto só mictório. Eu queria ir na cabine e eu tava sem packer. Aí os mictórios vazios. Aí o cara veio e eu fiquei parado. Aí ele ficou meio assim, voltou. O que foi, cara? Por que você não tá usando o banheiro? Aí o cara veio pra cima de mim, achando que eu tava olhando. Eu falei, cara... Aí eu peguei o celular, falei, eu tô na minha aqui, tô tranquilo. Aí eu fui e menti, falei, eu tô com dor de barriga, eu quero usar o banheiro aqui, tá tudo certo. E aí, assim, eu tive que mentir pra uma coisa boba. Então, o banheiro, ele é um problema, é o problema que eu mais vejo hoje. Mas, de um modo geral, ainda tem... Eu acho que o processo de revista nos locais ainda é um pouco invasivo. E, às vezes, gera pergunta. E é absurdo isso, gente. Eu acho que é uma coisa que você não tem que perguntar pra pessoa. Então, tem muita coisa em espaço público e privado que tem que ser repensado para a população trans ficar tranquila em usar o banheiro. Porque... acho que esse é o principal recado, porque se nem o básico é feito... Imagina o resto. Isso. Tem muito lugar hoje em dia que para ajudar a população trans, até... Porque aí a gente já entra num outro ponto. Tem lugar que tem lista T, eles chamam de lista T. Se você é uma pessoa trans, você coloca seu nome na lista, você não paga pra entrar. Você não paga pra entrar. E locais, assim, boates, shows, alguns têm lista T e tal. Isso é muito massa. Aí tem gente que vem, mas isso aí é discriminação. Por que vocês não vão pagar? Você acha que é melhor? Mas aí a gente entra num problema que vai mais fundo, que é... Muitas pessoas trans perdem os seus empregos depois da transição. E aí ela tem uma dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Então, o que aconteceu comigo foi uma exceção à regra. Então, tem muita gente que tem dificuldade de arrumar um emprego. Então, ela tem dificuldade de acesso à saúde. Tem muita gente que faz a transição sem acompanhamento médico. Porque, às vezes, o SUS, né? Faz. O SUS tem, o SUS tem? O SUS tem, né? Viva o SUS é maravilhoso. A Luana fica orgulhosa, eu falar viva o SUS. Ela fala, viva o SUS. O SUS é maravilhoso, só que existe uma fila muito grande. Então, tudo é mais moroso, tudo é mais difícil. Então, pra você fazer uma cirurgia pelo SUS, sei lá, você vai ficar 4 anos na fila. Não sei se estou falando bobagem, porque eu fiz particular. Mas o que eu sei, que eu pesquisei na época, essa fila, eu vi gente com 2, 3 anos esperando. Mas o SUS também ajuda nesse processo com os hormônios? Com hormônio, com psicólogo, com tudo. Ajuda. O SUS ajuda. Eu não sei se ele fornece o hormônio para tudo. Sim, se é fácil de conseguir esse hormônio. Aí eu não vou falar porque eu posso falar uma coisa que não é realidade, porque não é a realidade que eu vivo, eu fiz tudo particular. Minha endocrinologista é tudo particular. Mas... que graças a Deus. Eu falo que eu venho de um recorte muito privilegiado, assim. Por mais que eu seja uma pessoa negra, uma pessoa trans no Brasil, que é um país muito preconceituoso, eu vim de um lugar muito privilegiado. Eu falo que, assim, eu tive acesso a escolas maravilhosas, tudo. Então, assim, eu não posso reclamar nesse ponto. Mas e as pessoas que não tiveram? Então, quando você coloca uma lista T, você está abraçando aquela pessoa que é trans e que, às vezes, está sem uma condição de divertir. Muito legal você falar isso. Porque ela não consegue se recolocar no mercado de trabalho. É a mesma coisa que passa quando entraram as cotas. Isso, né? A pessoa tem aquela reserva ali. Mas... Isso, é importantíssimo. Porque as pessoas, porque quem não vive, não entende a dificuldade. Exatamente. Né? Porque não vive a dificuldade. Não vive. Então, a mulher trans e o homem trans, né? Isso aí vale para os dois. Tem muitos que perdem, tem muitas mulheres trans que perdem os seus trabalhos. O preconceito é enorme, né? Muito grande. E aí, às vezes, tá lá há não sei quantos anos na empresa, vai fazer a transição e perde aquele emprego. E aí tá passando por um processo que ela precisa de apoio financeiro, ela precisa de acesso a um psicólogo, ela precisa de hormônio. Aí, cada vez que eu vou no médico, nossa senhora, aí uma bateria de exame, médico, psicólogo, hormônio. O hormônio é caríssimo quando você vai pagar ele. Aí, assim, caríssimo, assim, para a realidade do Brasil, eu acho muito caro. Porque é uma coisa contínua. Sim. E aí, você dá
porque, gente, o direito à diversão também não é questão de que a pessoa fala do pão, como é que é pão e circo, né? Não é isso, cara. Você tá num momento de pressão, você tá passando por um monte de coisa, aí você tem acesso, olha que legal, você tem acesso a um lugar para você ir, que você não vai pagar para entrar, que você sabe que você vai ser bem recebido, que eles estão te convidando, literalmente, eles estão te convidando para entrar. As coisas começam a melhorar e você, um dos precursores, está enxergando isso. Né? Então, assim, como você falou, você não tinha muita informação, você só tinha um livro ali que você estava acessando. Tinha alguns influenciadores que eu já seguia no Instagram que vieram antes de mim. Dúvidas, as pessoas passam por dúvidas mesmo, né? Sim. Então, assim, de repente você sentir que ali tem um espaço, que você está sendo ali de alguma maneira acolhido, vale muito mais que o ingresso. Sem dúvida. A sensação da pessoa. A paz que você sabe que você vai ter ali. A sensação da pessoa, exatamente como você falou. Está sendo convidado. Está sendo convidado. Você é bem-vindo aqui. Isso dá um acalento emocional muito mais... Nossa, porque isso tem valor. Você está em um ambiente, você sabe que está em um ambiente seguro. Exatamente. Você sabe que você está em um ambiente seguro. Uhum. Então, assim, E a gente, graças a Deus, lista T. Legal. A gente tem várias pessoas que apoiam muito a causa. Produtores de evento em Belo Horizonte que apoiam. Tem o Ulisses Passos, que é um produtor de eventos aqui de Belo Horizonte, maravilhoso, que é um cara que apoia muito. E ele apoia a lista T, e sempre que ele pode, ele... Sabe? Então, assim, a gente precisa de mais pessoas boas, assim. Pessoas que não vivem... E é um cara que não vive essa realidade. Ele não é um cara trans. Mas ele é um cara que ele tem empatia e respeito. Como é que é? Ele olhou... empatia, né? Ele não olhou através do seu olho, ele olhou com o seu olhar, né? Exatamente. Então, ele conseguiu enxergar ali, né? Com o olhar de quem passa por aquilo, e né? ele é um produtor que eu atendo... Ele trabalha em várias frentes, né? Eu atendo uma das cantoras que ele é produtor. E quando eu viajo com a banda, ele tem a preocupação de escolher... Ele olha hotel, cara, pensando no meu conforto com banheiro. Ele olha tudo. Muito interessante. Entendeu? Muito legal. Então, por mais pessoas assim. Você saber que você tem uma pessoa... que eu posso viajar tranquilo, que eu não vou ter problema. Porque ele que não vive essa dor, passou na frente e falou, não, cara, você vai viajar com a gente, você vai viajar tranquilo. As dificuldades do processo, elas não terminaram, né? Não. Elas continuam ali no seu dia a dia, É um né? aprendizado, assim. Tem muita gente... E aí, também, tem muita gente que é até por ignorância. Ignorância no sentido de não ter o conhecimento mesmo. Tem muita gente, tem muito dono de estabelecimentos que ele nunca parou para pensar. Nunca parou para pensar. Nessa dificuldade. Então, por isso que a gente tem que começar a falar. Sim. Porque ele nunca nem parou, ele vai lá e usa o banheiro dele. Aí, às vezes, se você for perguntar pra ele, ele fala assim, rapaz, eu nunca pensei nisso. Isso. Nossa, eu não sabia. Então, a gente trazer isso e dar luz, né, dar voz, aí isso é bom que as pessoas vão começar a entender. Então, o mercado de trabalho ainda é mais difícil para pessoas trans. Então, se tem um lugar que tem condição de fazer lista T, faça, porque você vai fazer diferença na vida de alguém. Certeza. Que quer distrair ali, quer brincar, porque é um processo lindo, mas o meu, falando por mim, foi um processo muito doloroso, porque você passa por uma carga emocional, uma pressão muito grande. Então, às vezes, um momento de alívio ali, você tá em um ambiente seguro, isso é reconfortante, assim, muito é bom. É bom. E assim, eu acho que a gente, para finalizar o nosso papo, que você trouxe informações muito ricas. Eu intenciono aqui, com todo o meu coração, que chegue nas pessoas e verdadeiramente mexa com o coração de quem está ouvindo. Não só para conscientizar, né, de todas as dificuldades que uma pessoa que passa por esse processo viveu e vive, né, para ter esse olhar mais empático, Sim. Mas também para inspirar a pessoa, porque assim, por muito menos, a gente paralisa. Sim. Né? Nós não estamos falando aqui de apenas pessoas que querem passar por uma transição. Eu estou falando para todas as pessoas. A gente, por muito menos, paralisa. Né? E às vezes as dificuldades, eu até coloquei até isso, né? Postei sobre isso hoje. Depois, eu vi, depois do convite eu falei, sensacional. A gente passa pelas dificuldades e a gente acha que é desafiador, mas muitas, às vezes, nos parece intransponíveis. E não são. Mudar de gênero é uma delas. Sim. Né?
E você teve, além de coragem, você teve a autenticidade de se olhar e bancar a sua verdade até o fim. Então, que você inspire as pessoas a buscar o que está dentro delas, esse caminho que elas desejam trilhar e que às vezes elas acham que é desafiador, ou às vezes até intransponível. Né? Eu não queria falar essa frase, é jargão, mas qual a sua desculpa, né? Então, eu queria que você deixasse um recado final também, diante de toda a beleza que você passou, mas das dificuldades, mas dessa glória que dessa liberdade de ser quem você veio ser. Quando eu decidi fazer a transição, que foi aquele medo de perder pessoas, foi o que você falou, de bancar. Eu falei, olha, a partir de agora vai ser isso, e eu vou perder quem eu precisar perder. Mas eu vou me encontrar. E foi o que eu fiz. Grava essa frase, gente. Mas foi isso. Eu falei, eu vou precisar que eu precisar perder no caminho, mas eu vou me encontrar. E foi isso que eu fiz. Eu fui de encontro ao que eu precisava para eu ser feliz na vida. Lindo. Eu sou extremamente grato pela versão que me trouxe até aqui. Eu sou extremamente grato. Então, assim, tem gente que perguntar, você apagou as fotos? Não, eu tenho. Tenho fotos, porque tem vezes que eu paro e olho e falo, cara, eu sei tudo que a gente passou. Então, tudo que me trouxe até aqui, eu sou extremamente grato. Mas viver a minha verdade, assim, ter coragem de falar para as pessoas, porque é um tabu, eu sei que é difícil. Pessoas, não é tudo flores, pessoas se afastam, um ou outro se afastam. Mas você se olhar, se amar, se respeitar, se reconhecer, você ser amado no seu corpo, gente, isso é muito bom. Nossa, a senhora Sabe, você ser... Não, eu me amar e eu ser amado no meu corpo e não ser um problema, sabe? Então, eu não... O homem trans, a mulher trans, a gente não é um problema, a gente só quer ser feliz. A gente quer ser feliz, a gente quer amar, a gente quer ser amado, a gente quer trabalhar como as outras pessoas, a gente quer se divertir como as outras pessoas. Então, o meu recado é, se você tem isso dentro de você, procure profissionais habilitados para te acompanhar nesse processo, procure apoio e viva a sua verdade, assim. Porque, nossa, eu sou outra pessoa, assim. A minha mãe fala direto. Eu sempre volto na minha mãe, porque, né, mãe é mãe. Ela fala assim, você mudou completamente. Até o seu olhar é diferente. Eu nunca te vi tão feliz. A minha mãe falou, eu nunca te vi tão feliz. Eu falo, mãe, porque eu nunca fui tão feliz. Eu nunca fui tão feliz. Então, hoje, quando eu vou me arrumar e que eu boto a roupa que eu quero... Hoje eu vou na loja, a Luana fala assim, não, é meia hora agora. Eu entro pra experimentar roupa, né? 1 milhão de roupas que eu fui experimentando. Porque eu olho no espelho e era aquilo que eu queria ver. Aí, sabe, quando tudo faz sentido, era isso que eu queria ver. E agora eu olho e tô vendo o cara que eu quis ser a vida inteira, que eu não tive a oportunidade de ser. E hoje eu vejo que a nova geração vem com uma educação muito diferente em relação à nossa geração. Porque eu vejo a minha prima tem filho pequeno e ele corrige as pessoas da minha família que erram o meu nome, você acredita? Ele caladinho na dele lá na rede com o celularzinho dele. Brincando, vendo joguinho, a galera falou meu nome errado uma vez. Falou meu nome errado na segunda. Na terceira, eu fiquei calado. Na terceira, ele falou assim, é Johan, ele é menino. E olhou pro celular de novo e continuou a vida dele. Então, assim, você vê isso, que a nova geração vem abraçando. Claro que muito, né, pelos pais ensinando, conversando. Ela foi lá e conversou, mas você vê que o espaço está sendo aberto. Você abrir esse espaço aqui para eu falar. Isso não existia há pouco tempo atrás. Então, isso é muito rico, isso é muito válido. Eu tenho que te agradecer de todo o meu coração. Eu que te agradeço. Porque isso é muito rico. Você está expondo a sua verdade. Aqui é um espaço de acolhimento. Lindo. Aqui é um espaço de acolhimento. Aqui é um lugar que eu sei que eu vou falar, que eu não vou ser julgado. Então, isso é maravilhoso. Então, o meu recado é esse. Viva a sua verdade e se encontre, se abrace, se ame, se respeite. Porque quando a gente faz isso, todo o resto fica mais leve. E você falou uma coisa tão linda. Honrar tudo que a gente viveu até aqui, né? Sim. Todos os processos de recomeço. Cada um tem o seu, né? Como a gente sempre fala aqui, a vida é em ciclos, né? Então, a gente está sempre se reinventando de alguma maneira, de alguma forma. E tudo que a gente viveu é válido. E você, mais do que ninguém, né?
honrar isso é muito bonito de ver. Então, você está dando, assim, um exemplo maravilhoso. Não só de ensinamento, porque você nos ensinou muito hoje, mas também de muita inspiração. Muito obrigada. Obrigado, Sarinha.